querida igreja. Boa noite. Graça e paz, amém? É uma alegria de novo ter a oportunidade de trazer a mensagem. E como é gostoso ver a igreja cheia, como é bom ver pessoas que se dispuseram no coração de vir louvar, de vir adorar, de vir derramar o coração, de vir buscar o Senhor e ser tocado pela palavra dele essa noite, amém? Amém, queridos. Essa semana, finalmente, então, começaram as tão esperadas, né, Copa do Mundo. E essa semana ontem especificamente, no sábado, a gente fez uma programação diferente. Eu não me lembro se a gente já fez alguma vez aqui, mas né, os adolescentes queriam se reunir para assistir o jogo junto. No fim, os jovens também queriam se reunir para assistir o jogo juntos. E a gente pensou, então vamos todo mundo vir aqui na igreja, e vamos vir assistir e passar esse tempo juntos em comunhão. E foi uma benção. Foi, né, independente de resultados, né, mas como é gostoso a gente estar em comunhão, né? E essa Copa é interessante porque estava até comentando com o Raul ontem, né? Quando o Brasil conquistou o tricampeonato, em 70, ainda com o Pelé, ficou um período de 24 anos, até de novo chegar à seleção de 94 com o Romário, né, o Zico, o Bebeto, e eles conquistaram então o tetracampeonato. E esse ano se completa de novo 24 anos, que a gente já está sem título. Quem sabe, né? Mas tem mais gente. Tem mais gente que também gosta bastante de esportes, que torce bastante. E essa pessoa é o apóstolo Paulo. Vocês sabiam disso? Paulo gostava muito de futebol, de Fórmula 1, né, de vôlei, basquete. Ele sempre nas cartas dele, né, para Corinthians, para a igreja de Corinto. Isso, Corinthians 1 e 2, aí, ó, meu Jesus. Né, nas cartas para Timóteo, ele sempre usava bastante alusões ao esporte. Né? E por mais que os esportes que talvez ele gostasse não eram exatamente os que a gente gosta hoje, mas a gente se comunica muito com esses esportes, né? Esportes mais modernos. Mas Paulo se utilizou bastante, né, disso para conseguir se conectar com as pessoas e para conseguir transmitir valores e uma palavra importante para eles. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês justamente em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios 9, versículo 24 até o 27. A gente vai ler. 24 até o 27. Amém? Todo mundo conseguiu achar? 24, então. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu não venha a ser reprovado. Bem, queridos, vamos nos curvar em oração e buscar o Senhor. Pai amado, essa é a tua palavra. Nós somos gratos a ti, Senhor, porque esse louvor que a gente teve já foi tão abençoado, tão cheio da tua presença. Mas, além de cantar louvores a ti, Senhor, nós queremos ser ministrados essa noite pela tua palavra. Nós cremos que ela é viva e verdadeira e procede de ti, Deus. E nós cremos que ela é poderosa para transformar. Nós cremos que ela é a luz para as nossas vidas, para endireitar o nosso caminho, Senhor, para nos dar um norte, para nos levar a ti, Senhor. E é isso que nós clamamos a ti essa noite. Que a tua voz seja ouvida aqui essa noite, Pai, não a minha. Que minha imagem desapareça aqui, Senhor, mas que o Senhor cresça essa noite. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Abre os nossos corações. Nos livra de tentar entender meramente com a nossa cabeça a profundidade da tua palavra, mas que a gente possa essa noite ser tocados por ti de uma forma individual, de uma forma personalizada,
com aplicação prática na nossa vida. Que essa palavra realmente venha de encontro ao nosso coração, encontre um solo fértil, um solo que possa criar raízes e dar frutos na nossa vida, Pai, para transformação. Ó Senhor, eu clamo a Ti. Nós somos a Tua igreja, não, nós não temos outra salvação, não há ninguém que tenha as palavras de vida eterna, Senhor. Toca-nos essa noite, Pai. Fala-nos pelo poder da Tua palavra. Nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Essas metáforas que Paulo usa são metáforas esportivas. Elas não só, a gente não encontra elas só ali no livro de Coríntios, elas se repetem também na carta aos Efésios, se repete também quando ele escreveu a Timóteo. E, em especial, né, a, em Atos 20 e 24, por exemplo, né, quando Paulo diz: Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, tão somente para poder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou e testemunhar do evangelho da graça de Deus. Paulo enxerga a vida dele mesmo como uma corrida. Ele enxerga a vida dele comparando com aquilo que aquele povo daquela época já conhecia muito bem. Era um esporte de corrida, onde você tem uma largada, você tem um meio, você se esforça e chega até o final. E ele compara a vida dele. E ele diz: eu quero poder terminar essa corrida. E isso nos dá um sentido importante, de que a nossa vida com Cristo, ela não é só uma virada de chave, onde de repente, né, a gente é alcançado pela graça, né, a gente ouve a verdade do Evangelho, né, abre o nosso coração, confessa Jesus como nosso Senhor, então, né, o sangue de Jesus nos lava dos nossos pecados, e aí pronto, acabou. Né? É como se a gente embarcasse então num cruzeiro rumo à eternidade e não há mais nada a fazer. Mas não é assim que Paulo. Não é essa a intenção, não é essa a ideia que ele passa quando ele compara a vida dele com uma corrida. Ninguém caminha numa corrida. Ninguém, né, faz pausas para passear, tirar foto. Né? Ninguém quer perder tempo numa corrida. Todos que se preparam para correr se esforçam. Amém? Se esforçam o máximo que podem para completar. E ele usa esse tipo de comparação algumas vezes. Né? Em Filipenses, também, Filipenses 3,14, ele fala, né, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E é interessante que ali onde Paulo diz alvo, em grego, está escrito skopas. E esse termo, ele não é só um alvo como de um alvo e flecha, ou um alvo como de um objetivo, mas esse termo também era usado na antigamente quando tinham as corridas, era como se fosse um pilar, uma coluna, onde o corredor, né, a pessoa que estava correndo, ela olhava atentamente para aquele pilar, ela olhava atentamente para aquele alvo e corria, porque naquela época não tinha as raias como tem hoje, aquele chão todo pintadinho e todo mundo corre já com, né, o desenho no chão. Naquela época não tinha isso. Então, quando Paulo diz, né, prossigo para o escopas, eu prossigo olhando para aquele alvo, né, para aquela pedra, para aquela coluna. Então, os corredores eles não ficam se atravessando na frente do outro nas corridas, porque eles estão com os olhos fixos naquela pedra, naquela coluna. Amém? Isso é o tipo de alegoria que Paulo usa e que faz muito sentido para os coríntios. E, como a gente já, né, viu até não faz tanto tempo atrás, a cidade de Corinto, ela fica na Grécia e ela não fica tão longe assim da cidade de Olimpo, que é uma cidade muito conhecida, justamente por dar início aos Jogos Olímpicos, né, que são jogos já milenários, né, que acontecem, né, há muito tempo, né, que é da onde vem o termo as Olimpíadas, né, que vem justamente esses jogos que aconteciam na cidade de Olimpo. Mas Olimpo não era a única cidade que fazia esse tipo de campeonato, esse tipo né, de competição com esportes. Na verdade, várias cidades da Grécia tinham esse tipo de campeonato e em Corinto não era diferente. Só que em Corinto tinha um nome bem difícil, na realidade. Em Corinto eles chamavam aqueles jogos de jogos istmicos. Palavra difícil, confusa de dizer, né? Mas eram jogos istmicos. Né? E o foco daqueles jogos principalmente era a corrida e a luta.
E a gente consegue ver bastante nas figuras de linguagem, né, nas metáforas que Paulo usa. E eu sei que é difícil ficar falando, né, istmicos, né, jogos istmicos. Então a gente pode falar os jogos corintos, vamos dizer assim, né? Não vamos confundir com o jogo do Corinthians, né? Os jogos corintos. E, meus queridos, voltando para o contexto de Paulo, a igreja de Corinto, né, era uma igreja que tinha muitos talentos. Querendo ou não, era uma mega cidade daquela época. Era uma cidade satélite, era uma cidade muito grande e tinha a igreja de lá tinha pessoas capacitadas, tinham pessoas talentosas, mas com muitos assuntos difíceis com eles. Né? Se a gente for comparar com todas as cartas que Paulo escreveu, né, para as igrejas, a gente vê na de Corinto bastante dificuldade. Né? Ele teve que lidar com divisões e partidarismo, com orgulho, com imoralidade, com falta de amor, entre outras coisas. E aí então ele decide, né, começar a usar essa metáfora de esportes para chamar a igreja de Corinto a um lugar onde levar a vida cristã não é só simplesmente, né, uma caminhada, ou um passeio, ou algo ao qual a gente possa levar, né, vamos levar com a barriga, vamos levar levando. Então ele começa a fazer todas essas comparações com quem se prepara para um esporte. Isso é muito importante a gente entender, porque para a nossa vida não é diferente. Essa não é uma palavra exclusiva e que se aplique só aos coríntios por causa dos problemas deles. Na verdade, Paulo está descrevendo a vida do cristão, a vida de qualquer pessoa que entregou a vida a Cristo, que decide um dia se encontrar com Ele, como a gente aqui essa noite, né? Ó, como eu espero o dia, né? De ver a face do meu amado, né? Vai ser o dia mais feliz da nossa vida, onde a nossa alegria realmente vai ser completa e a gente vai ver Jesus face a face, amém? Mas Paulo escreve a essas pessoas e diz, olha, não é de qualquer jeito. E aí então ele faz essas comparações que a gente vai, né, adiante se aprofundar melhor. Mas interessante, por exemplo, em 1 Timóteo 4:7 Paulo, né, fala para Timóteo, exercita-te na piedade. E esse termo que Paulo usa, exercita-te, como foi traduzido para o português, no grego, ele usou um termo ginásio, e que dá a ideia literalmente de academia, como a gente vê hoje, academia de trabalhar o corpo. É como se fosse uma ginástica espiritual. Né? Então, Paulo usa essa metáfora, inclusive, com Timóteo. Né? Né, faz uma ginástica espiritual para trabalhar a tua piedade. E em 2 Timóteo também, né, ele fala, né, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Então, de novo, a gente vê Paulo usando metáfora, né, de combater, de luta, né, de terminar a corrida. E tudo isso que a gente leu aqui, né, na primeira carta aos Coríntios, a gente consegue tirar pelo menos 4 lições importantes. E que eu gostaria que a gente se aprofundasse e olhasse o texto com bastante atenção. É isso que a gente precisa, é não só ler por ler, mas ler e meditar na palavra. Né? Deixar Deus falar, né? E abrir o nosso coração, meditar na palavra em como ela vai ser transformado por ela. Amém? Primeiro ponto desse texto, né, de Paulo, a igreja de Corinto, né, é ter o olho na recompensa. E isso pode parecer até um pouco, né, digamos assim, interesseiro, né? Como se a gente fosse interesseiro ou quisesse Jesus apenas porque ele tem uma recompensa. Mas a verdade é que a recompensa é bíblica. Em Cristo nós temos uma recompensa. E nós podemos ter os nossos olhos nisso também. Ele tem uma recompensa para nós. Isso é um estímulo para nós. Se a gente olha no contexto das Olimpíadas ali, dos Jogos de Corinto, qual que era esse prêmio que eles recebiam? Né, quando alguém chegava em primeiro lugar, participava da corrida, ou da luta, né, ou da natação, ou qualquer esporte que tinha ali naquela época, qual era o prêmio que eles recebiam? Alguém faz ideia? Exatamente, o louro, né, não é o papagaio. Eles recebiam uma coroa de louros. Gente, é uma coroa literalmente feita de folhagem silvestre, uma coroa feita de grama, sabe, ainda por mais que fosse talvez assim, não, mas é uma folhagem um pouco melhorzinha.
Mas daqui a uma semana aquilo já estava seco. Daqui a um mês aquilo já estava se esfarelando tudo, não durava nada. Dava para botar no feijão. Muito bem observado. Muito bem observado. Isso é até irônico, porque hoje a gente compara com jogos e todo mundo ganha medalha, ganhada ouro, né? E quando a gente vê uma, né, lá naquela época a gente pode pensar, nossa, né, deve ser uma coroa também de ouro, uma coroa com pedras preciosas, mas é uma coroa que vale menos do que a coroa do Burger King quando a gente come lá. Mas ainda assim a realidade daquelas pessoas, né, era justamente também voltado para a honra e para a glória que eles recebiam. Porque ainda que aquela coroa de louros não durasse muito tempo, a, a pessoa quando ela ganhava o prêmio, quando ela chegava em primeiro lugar, ela era ovacionada na cidade, certo? Ao mesmo tempo também que quem perdia era uma situação meio humilhante para a pessoa que competiu, né, e perdeu e ficava depois naquela humilhação diante da cidade. Mas a pessoa que ganhava, então, ela era tida como um herói. Quando ela ganhava, ela chegava em primeiro lugar, eles coroavam então com aquela coroa de louros, e depois aquela pessoa ia até o outro lugar aonde, né, digamos, os principais da cidade, o rei, né, eles faziam, assim, era quase como um evento, né, uma coisa assim para prestar honras e glórias àqueles vencedores. Só que aquilo também não durava muito tempo, porque 2 anos depois já aconteciam jogos de novo, né, alguma coisa, mas aquela glória, aquela honra, né, aquele prestígio ia sumindo também, ia desaparecendo. E por mais que ganhar fosse, né, o melhor dia da vida de um atleta, mas toda a glória e honra que ele recebia naquela época, aquilo simplesmente desaparecia, né, depois de um tempo. Mas e aí Paulo justamente faz essa comparação, porque em Cristo Jesus a gente tem um tipo de coroa que vai se corromper, ela nunca vai enferrujar, ela nunca vai ser roubada, nunca vai passar. Bem, queridos, a gente pensa nessa coroa, nesse prêmio, a gente pode pensar, tá, beleza, é chegar no céu, é a salvação, né? Eu entreguei minha vida a Jesus, eu também estou indo para lá, né? Beleza, tem gente se esforçando mais, não, não, mas no fim das contas vamos chegar todo mundo no mesmo lugar, é o céu, salvação, eu estou aqui, né? Mas na minha aqui, mas também estou indo para lá, então está tudo certo. E é importante que a gente entenda que Paulo não está falando simplesmente de salvação, porque isso não faria muito sentido, né? Quando Paulo diz para a gente se esforçar como quem quer conquistar, como quem quer obter a vitória, isso não faria sentido no contexto de salvação, porque ninguém pode merecer salvação. Ninguém pode se esforçar, ninguém pode simplesmente conquistar mérito ou dizer que pelo próprio esforço, porque se preparou muito, porque correu, deu o melhor de si, conseguiu a salvação. A salvação nos é dada por graça, mediante a fé. Amém? Nós cremos que nós somos salvos porque Jesus conquistou esse prêmio. Amém? Porque ele, né, ele correu e conquistou o primeiro lugar definitivamente. E se nós cremos no Filho de Jesus, entregamos a nossa vida a ele, né, que nem tem a música que a gente canta, né, que também é baseada, né, na passagem de Mateus que diz, né, e ele virá, soberano em poder ele virá, e com ele traz, né, a minha recompensa. Em 2 Coríntios 5:10, né, ainda diz também, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, sejam boas ou más. E a gente não pode só pensar nisso como salvação ou não. Tem que pensar, todas as nossas obras aqui vão ter recompensa. Mateus 16:27 fala a mesma coisa, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Bem, queridos? Mas esse senso de recompensa, isso gera na gente
algo que a gente tem que olhar para o céu não só simplesmente como um destino automático para todo mundo que recebeu Cristo, mas a gente tem que olhar como um alvo mesmo, que nem a gente falou antes, como aquela coluna onde a gente mantém os nossos olhos, né, fixos e corre se esforçando em direção a Cristo. Amém? O segundo ponto que eu vejo dessa mensagem, né, dessa passagem de Paulo aos Coríntios, é um ponto que a gente pode chamar de no pain, no gain. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Bastante, é um jargão bastante de academia, né? Sem dor, sem ganho, né? No pain, no gain. Já faz bastante tempo já que esse tipo de jargão é usado na academia. E ele transmite a ideia de que se você não passa dor, você não vai ganhar músculo. Se você ficar só puxando peso leve, nada vai acontecer. Tem outros tipos de jargões que vieram depois, que nem tipo, quando você sente dor, é a fraqueza saindo do seu corpo. Isso tudo soa muito, né, muito interessante. Mas como é que isso tem a ver com a Escritura? Aqui nessa passagem, no versículo 24 que a gente leu, né, Paulo fala, né, que todo mundo que corre, né, no estádio, todos correm, mas na realidade um só leva o prêmio. E tem uma tradução que diz todo mundo que compete. Eu gosto dessa tradução, apesar de que no geral eu gosto de ler a NVI porque ela tem uma compreensão fácil. Mas se a gente olha para o original grego, para essa palavra correr, competir, ela tem. Eu vou deixar vocês adivinhar o que ela significa em português, porque ela não é muito difícil de entender. Mas essa palavra em grego que Paulo usou para se referir a competir, a correr, ele escreveu agonizomai. Quem consegue adivinhar o que pode significar agonizomai? Agonizar? Agonia? É um esforço intenso. É um esforço repetitivo, intenso, cansativo. Tá bem, queridos? Que leva o corpo à agonia muitas vezes. Interessante que eu me lembro, já faz bastante tempo já, mas eu me lembro que geralmente em épocas de Copa ou em épocas de Olimpíadas, né, as emissoras de TV eles gostam de entrevistar os competidores, eles gostam de visitar os ginásios de treino e, né, e conversar com as pessoas. E eu me lembro, eu era criança ainda, mas eu me lembro que teve uma competidora, uma corredora, que ela falou, e ao mesmo tempo eu amo o que eu faço. Esse é algo, né, que não faz sentido. Ela odeia o que ela faz, mas ao mesmo tempo ela ama. Por que ela fala isso? Né? Uma outra entrevista também eu lembro de ter visto, né, justamente naquela época que as ginastas aqui do Brasil estavam se saindo muito bem, ganhando bastante medalhas de ouro. Eles foram até uma dessas sessões de treinos e eles falaram, eu não me lembro exatamente as palavras, mas era muito comum as ginastas chorarem durante o treino. Tamanho era o esforço, e tamanho era a dor que sentiam. Mas por que eu estou dizendo isso, né? Essas pessoas, eles se submetem a um tipo, sabe, de treino que gera dor, que leva o corpo ao estresse tão grande, que gera uma agonia tão grande, que os olhos deles estão num disco coberto de ouro, os olhos deles estão, né, numa glória, uma honra de aparecer em jornais, de aparecer, né, uma revista. Mas quando eu fico pensando na nossa vida como cristãos, a nossa motivação, será que não deveria ser igual ou até maior? E eu sei que na nossa vida a gente, né, a gente não pode simplesmente agora, meu Deus, eu vou viver 24 horas por dia, né, só me dedicando ao reino, me esforçando, como se eu fosse deixar o emprego, como se eu fosse deixar os estudos, né, como as pessoas, porque essas pessoas, né, esses atletas, eles vivem disso. Eles passam o dia, mesmo quando eles não estão treinando, ou eles estão descansando, ou eles estão fazendo uma alimentação extremamente regrada, eles vivem em torno disso. E esse esforço é tão grande, é tão intenso, mas por algo que não é eterno, por algo terreno, por algo que não vai
fazer a menor diferença no dia que eles estiverem diante de Deus. Não vai valer nada. São obras que vão se consumir. Mas aí quando a gente vê na palavra Paulo falando que a gente tem diante de Deus um tipo de coroa, um tipo de prêmio que nunca vai se corromper, que nunca vai acabar. Se a gente para refletir sobre isso, né, não só ler por ler, mas refletir, que tanta gente faz coisas simplesmente pela glória dos homens, né, por receber recompensas humanas e materiais. Por que a gente também não deveria investir a nossa vida e se esforçar o máximo que a gente puder pelo reino de Deus, pela recompensa que Cristo tem para cada um de nós, para as nossas vidas? Quando a gente leu ali antes, né, na passagem ali, onde Paulo diz, né, prossigo, né, para o alvo. E a gente falou do alvo, do termo do original grego, mas eu quero também dar uma atenção para essa palavra prossigo, porque às vezes ela também parece um pouco passiva, né? Prossigo, eu sei que eu estava caminhando e dei uma paradinha, então agora eu vou prosseguir, né? Pode ser que eu estava deitado dormindo, mas né, agora eu vou levantar e vou me espreguiçar, então agora eu vou prosseguir. Mas a palavra que Paulo usou para escrever prossigo, né, é a palavra dioco, e é um termo usado que significa perseguir. Eu persigo o alvo. Só que em português isso talvez soaria um pouco estranho, então eles, né, traduziram como prossigo para o alvo. Mas a ideia de perseguir é de algo muito mais intencional, que gera muito mais esforço. Só para vocês terem uma ideia, esse termo dioco é o mesmo que foi usado para descrever Saulo quando estava perseguindo os cristãos. É o mesmo termo, perseguição. Então, quando Paulo fala, eu persigo o alvo, né, não se fala simplesmente assim de algo de prosseguir no sentido de, né, vou saltitando e caminhando, né, e seguindo a canção, não. Né, se trata de se esforçar, se trata de perseguir, é uma caça. Amém? Eu me lembro que tem um filme que eu assisti, já faz muito tempo também, até tenho vontade de assistir ele mais uma vez. Mas é um filme de 1981 chamado Carruagens de Fogo. Alguém já viu esse filme? Carruagens de Fogo. Ganhou 4 Oscars. É um baita filme, tá? Assista com a família, com os filhos. Hã? É, assim, vai ter pequenos spoilers, mas que não vai estragar o filme. Vocês podem assistir. E é um filme interessante. É um filme que fala, é um filme baseado em fatos reais. É um filme que fala de 2 corredores britânicos. Eles estavam se preparando para as Olimpíadas de 1924. O filme é de 81, mas retrata, né, um período que já faz mais de 100 anos já. E um deles era cristão, missionário, e ele entrou para a competição, né, para honra e glória de Deus. E um outro era judeu, né, e ele justamente estava querendo correr porque o antissemitismo estava crescendo naquela época, né, então ele queria enfrentar aquilo dando o melhor dele também para representar. E é interessante o filme, porque tem um momento que esse corredor, né, que é judeu, o nome dele deixa eu ver se eu acho que o nome dele é Harold Abrams. Essa é uma história real, tá, gente? E ele está nesse processo de se preparar, de se esforçar tanto, de correr, mas durante uma prova ele sofre uma derrota bem grande, né? Ele se atrapalha e ele é derrotado, então, né? Ele perde a corrida e no filme então ele se desanima, né? Ele senta assim, parece que é um meio fio e ele começa a chutar pedra, ele começa a ficar todo desanimado, né? E ele tem uma noiva, mas eu não sei se ele era uma noiva, uma esposa, já faz tempo, né? E ele fala com aquele sotaque, ele é meio escocês também, e ele fala, como é que aquele sotaque, ele fala para ela, se eu não posso ganhar, eu também não vou correr. E ela olha para ele e diz, se você não correr, aquele agonizomai, né? Aquela força de vontade para pensar, se eu não correr, eu nunca vou ganhar. Se eu não correr, eu nunca vou alcançar prêmio nenhum. E todo o meu esforço vai ter sido em vão. Então ele encontra de novo, sabe, esse- e ele conseguiu a medalha de ouro
Tudo que nos atrapalha e do pecado. Tem uma outra tradução que eu gosto também, que é da revista atualizada Almeida, que diz, né, livremos-nos de todo o peso e do pecado. É interessante que ele não diz do peso do pecado, ele não diz isso. Ele diz livremos-nos do peso e do pecado. Porque são duas coisas diferentes. Pecado é literalmente errar o alvo, é literalmente fazer aquilo, né, que claramente e biblicamente desagrada ao Senhor, desagrada ao Espírito, né, algo que Deus não quer, é contra a vontade dele, né, é pecar. Isso nos afasta do Senhor, né, isso esfria a nossa vida. Mas aí Paulo fala de coisas que atrapalham, e de peso. Ele não coloca peso do pecado, ele bota peso e pecado. Né? Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Então, se pecado é algo meio óbvio nas nossas vidas, eu creio que para aqueles que realmente vivem, têm uma comunhão com Cristo, a gente sabe o que é pecado. O Espírito Santo, ele acusa no nosso interior. A gente tem, sabe, parece que aquela coisa assim, isso não foi legal, isso não está certo, e a gente então busca o Senhor, se arrepende, certo? A gente pede perdão, mas existem muitas coisas na nossa vida, queridos, que não são pecados, mas que podem se tornar, sim, algo que atrapalha, pode se tornar um peso desnecessário. Eu acho interessante um termo, né, que geralmente não é nesse contexto, mas que diz que a diferença, né, entre um antídoto e o veneno é justamente a dose. Por mais que o contexto seja diferente, mas a gente pode pensar de uma maneira assim, ó, uma coisa boa pode se tornar uma coisa ruim, se ela nos afastar daquilo que é o melhor. Uma coisa boa pode se tornar uma coisa ruim, se ela nos afasta daquilo que é o melhor. Amém? Queridos, não é só simplesmente sobre, né, o pecado que nos afasta do Senhor, mas a gente precisa muitas vezes parar para observar a nossa vida, parar para pensar. O que pode estar atrapalhando a nossa jornada, a nossa corrida? Eu nem digo caminhada, a nossa corrida mesmo. Um atleta, ele está disposto a qualquer coisa. Ele está disposto a cortar, né, alimentos que não vão fazer bem para ele. Mesmo alimentos que para a gente, né, a gente tem uma tolerância de dizer, não, né, de vez em quando a gente toma um refri, de vez em quando a gente come um sorvete, come uma pizza bem calórica. Né, por mais que a gente tenha equilíbrio, né, de não se entregar governadamente a essas coisas, mas um atleta está disposto a levar isso ao extremo. Né, a tirar da alimentação dele tudo que possa até dar uma dor de barriga, até dar uma disenteria, atrapalhar, aumentar nem que for 1% a gordura corporal dele, ele não quer, porque esse 1% pode chegar, pode fazer ele chegar a 1 milésimo de segundo depois do adversário dele. Então o atleta, ele olha para todos os aspectos da vida dele, todos, amém? O atleta, ele olha para todos os aspectos da vida dele e pensa o que pode me atrapalhar para eu conquistar.
do tão sonhado alvo. E ele vai abrir mão de gastar, às vezes, tempo demais à noite, e dormir tarde, acordar cedo, como muitos de nós faz, né? A gente dorme tarde, acorda cedo, dorme pouco, dorme 5, 6 horas por noite, né? E muitas vezes escolhe as consequências disso, né? Tem uma memória ruim, né? Vive com uma unidade ruim. Mas o atleta, ele não se permite fazer esse tipo de coisa. Porque ele está tão concentrado, os olhos dele estão tão fixos no objetivo dele, que ele vai adaptar toda a vida dele a conseguir isso. E de novo, a gente fica pensando, na nossa vida, o que pode atrapalhar a gente de conquistar o nosso alvo? De conquistar, de chegar no final dessa corrida. Tem muitas coisas, queridos, que podem se tornar um peso. Sabe? Gastar tempo demais com aquilo que não deveria. E podem ser coisas que não são pecado. E isso muitas vezes acaba se tornando para a gente até um liberalismo exagerado, porque não é pecado. Não tem problema nisso. Por que eu não poderia assistir Netflix? Por que eu não poderia usar o celular? Certo? Por que eu não poderia, né, acordar mais tarde? Coisas que a gente julga como, né, não tem nada de errado nisso, não é pecado. Por que eu deveria, né, ser tão preocupado com essas coisas? Mas a verdade é que muitas vezes a verdade vai aparecer quando a gente começa a não se relacionar bem com essas coisas, a gente começa a gastar tempo demais. Eu sei que tem alguns celulares hoje em dia, tanto o iPhone quanto, né, outros que já começam no final do dia a te mostrar um resumo de quantas horas você esteve com a tela acesa, quantas horas você gastou em aplicativo X, aplicativo Y, né, e às vezes, para a vergonha aparece ali 1000 horas, às vezes, gastos em alguma coisa. Queridos, o Senhor não nos salvou da morte do inferno para a gente viver uma vida espiritualmente medíocre. Uma vida entregando o resto para Deus. Um atleta não vai conseguir chegar em lugar nenhum se ele vive uma vida assim toda desregrada. Ele não vai conquistar o objetivo dele, ele não vai alcançar o alvo. Ele vai ter um desempenho péssimo. Só que a gente olha às vezes para a nossa vida espiritual e a gente pensa, eu vou fazer o que eu consigo e é isso aí. Eu vou ler, orar, eu vou fazer conforme o que eu conseguir. E a gente muitas vezes esquece de ter uma métrica, esquece de colocar um objetivo. Eu quero dar o meu melhor para Cristo. Ele deu a vida dele por mim. Ele derramou o sangue dele por mim. Eu quero dar o meu melhor para ele. Se de qualquer jeito estivesse bom, Paulo não teria feito essas comparações com os atletas, com corrida. Amém? Tem um pregador chamado Wilburn Chapman, já falecido há muito tempo, mas que ele diz, ele tem uma frase que ele diz: a regra que governa a minha vida é: se alguma coisa diminui minha visão de Cristo, tira o meu gosto pelo estudo da Bíblia, atrapalha a minha vida de oração e torna o meu serviço a Cristo mais difícil, então isto é errado e como cristão eu devo me afastar disso. Pode ser que não seja algo que acende uma luz vermelha já na nossa cabeça. É um pecado descarado, algo assim, claramente não. Eu sei que isso aqui Deus não aprova. Mas, queridos, essa deveria ser a nossa métrica, esse deveria ser o nosso parâmetro. Eu vou repetir. Pode ser que seja algo inofensivo, mas se isso começa a tomar uma proporção na nossa vida, onde a nossa visão de Cristo diminui, onde o gosto que a gente tem de passar tempo nas Escrituras, onde isso começa a tomar no nosso coração o lugar que a gente passava de joelhos orando, buscando o Senhor. Se alguma coisa na nossa vida começa a tomar uma proporção, aonde começar a servir a Cristo, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde a gente estiver, começar a se tornar enfadonho, cansativo, desanimador. Querido, isso é errado. Elimina isso da sua vida. Quantas coisas eu já eliminei da minha vida? Não eram pecados, mas aquilo simplesmente estava ocupando um lugar precioso. E eu saberia que eu nunca ia conseguir sair do leite materno, sabe?
da água no calcanhar, não conseguiria ir mais fundo. Se eu não começasse a tirar peso das costas. É o que Paulo fala. É o que Paulo fala. A gente tem uma corrida proposta para nós. Vamos se livrar do peso. Não dá para correr com peso. Muitas coisas eu já abri mão. Mas eu não abri mão simplesmente com, assim, com aquela coisa. Eu abri mão com gosto. Sabe? Com amor. Eu quero mais de Jesus. Eu quero mais dele. Então eu vou me livrar desse peso. Mas eu não quero que vocês olhem para isso como simplesmente assim, beleza, Lucas, né? Tu é pastor, é isso aí, vai, continua nesse. Eu vou seguindo mais assim aqui na arquibancada, olhando quem está correndo, dizendo, é isso aí, vai lá, corre. No fim nós vamos chegar tudo no mesmo lugar, né? Eu estou aqui mais de boa na minha. Cristianismo, a vida cristã, ela não tem espectadores. As pessoas nas arquibancadas estão assistindo de fora do reino. Mas nós somos os corredores. Amém? Nós temos essa corrida proposta para cada um de nós. A gente precisa se livrar de tudo aquilo que é peso nas nossas vidas e que atrapalha a nossa vida espiritual. Assim como um atleta. Ele coloca toda a vida dele, todas as áreas da vida dele, ele coloca, sabe, submisso a esse objetivo dele de ganhar, né, dinheiro, glória humana, sei lá o que for. Ele está disposto a pagar qualquer preço. Quantas vezes a gente não está disposto a pagar qualquer preço que for necessário para seguir Cristo? A gente deveria fazer essa avaliação dentro de nós. A gente está disposto a pagar qualquer preço que for necessário, mudar qualquer coisa na nossa vida que tiver que ser mudada. Simplesmente para a gente conseguir dar o nosso melhor para Jesus. Tem tanta gente querendo dar o melhor de si para motivos tão carnais, tão materiais, que não vão valer nada na eternidade. Que não vão valer nada diante de Deus, nesse glorioso dia que a gente tanto espera de se encontrar com Ele. Será que não vale a pena a gente dar o nosso melhor e se esforçar o máximo que a gente pode pelo reino, pela nossa vida de fé, em buscar Cristo, em servir a Ele? A gente crê nisso? Amém? E a quarta lição que a gente aprende, né, é termine a corrida. No versículo 27, então, Paulo, né, fala, esmurro, né? Vamos ler mais uma vez a partir do 26 até. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como quem desfere golpes no ar. Esmurro meu corpo e eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E essa é uma passagem interessante, né? Paulo, de novo, ele usa a metáfora da luta, e ele não fala só de alguém que está, né, desferindo golpes no ar e lutando no ar, né, mas ele coloca um objetivo claro para ele. Ele quer derrotar um inimigo. Amém? Quando ele diz, né, que ele quer derrotar esse inimigo, a gente pode pensar, será que esse inimigo, né, é o diabo? Será que ele quer dar um gancho no diabo, deixar o diabo com o olho roxo? Né? Ou será que esse inimigo é a morte eterna? Mas isso tudo já foi conquistado por Cristo Jesus. Né? Ele termina o versículo dizendo, esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. Isso significa o quê? Que ele não é governado pelo corpo dele. Não é o corpo dele que decide as coisas, não é o corpo dele que decide aonde ele tem que ir, quando é que ele quer comer, o que ele quer comer, quando ele quer dormir, quando é que ele sente vontade de orar, quando é que ele sente vontade de jejuar, quando é que ele sente vontade de acordar mais cedo para orar, para buscar Deus. A pessoa que vive refém das vontades do corpo, ela nunca vai muito longe com Deus, porque o corpo não se dispõe àquilo que é espiritual. Quando Paulo diz, esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, a gente sabe que infelizmente tiveram períodos da humanidade onde tiveram montes que realmente faziam, né, flagelo, se chicoteavam, machucavam o próprio corpo fisicamente mesmo. Tamanha era a intenção deles de seguir de maneira literal, de mutilar o próprio corpo para reduzir a escravidão. Mas com certeza não é isso que Paulo está querendo dizer no sentido literal. Até porque Paulo também não lutava literalmente, não era um boxeador. Então não dá para levar tão de forma literal assim. Mas levar o corpo à escravidão, isso sim.
Esse é o objetivo da metáfora dele. E a gente precisa entender, queridos, se existe um inimigo nosso, para que a gente não chegue no final dessa corrida, a gente pode pensar, é o diabo, é Satanás. Com certeza ele é o inimigo das nossas almas. Mas, queridos, ele não pode fazer nada. Não pode tomar o controle das nossas vidas, ele não pode nos ferir, ele não tem autoridade, não tem autonomia. O sangue de Jesus está sobre nós. O maior é aquele que está sobre nós. Mas o diabo vai usar, muito astutamente, uma ferramenta poderosa para nos parar. Somos nós mesmos. A palavra mesmo diz que a gente é tentado naquilo que a gente é inclinado, naquilo que a gente gosta. Então, quando Paulo fala de colocar o corpo na escravidão, ele está querendo dizer, não é mais o meu corpo que me governa. Eu não vou mais só orar quando me dá vontade, carnalmente falando. Eu não vou só na igreja quando eu estiver se sentindo bem descansado, bem renovado, quando eu tiver uma semana bem light, bem folgado, eu acho que essa semana eu vou no culto porque eu estou tão descansado, tão bem. Quantas vezes a gente precisa, tirar tempo para Deus, mesmo com o corpo doente, mesmo cansado, mesmo realmente sem vontade. Mas é isso que Paulo está dizendo, não é a minha carne que vai me governar. Amém? Nós temos dentro de nós o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo nos inspira a buscar Deus. O Espírito Santo nos leva a querer buscar mais a Deus. E cabe a nós, a gente, metaforicamente falando, esmurrar o nosso corpo. Colocar ele sujeito ao Espírito Santo. Amém? Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Queridos, eu não vou colocar o caráter de perder a salvação ou não, sobre esse ser desqualificado. Mas, como me entristece, sempre que a gente vê esse tipo de estatística sobre pessoas que começam a jornada com Cristo, que começam a corrida. Se a gente entra na corrida pelo mérito de Cristo, por causa que Ele venceu a corrida, Ele nos dá essa porta aberta para a gente também começar a nossa corrida, e Ele nos dá todas as ferramentas que a gente precisa para concluir até o final. Mas como é triste ver pessoas que abandonam essa corrida no meio do caminho. Quando eu me lembro dos jovens, dos adolescentes, das crianças, quando eu nasci, os meus pais já eram cristãos, então me lembro de amigos de retiros de crianças, me lembro de amigos de retiro de adolescentes, de jovens. E alguma parte deles eu vejo hoje eles casados, com filhos, na igreja, servindo a Cristo. Mas me entristece também ver aqueles que pararam pelo caminho e deixaram a corrida. Volta e meia, às vezes eu esbarro com eles por aí, ou vejo eles no Instagram, vejo que eles estão tocando a vida deles, alguns com a vida bem bagunçada, outros tentando construir o seu império de riqueza. Mas é algo que me corta o coração. Porque eles estão abrindo mão, por cegueira, por não conseguir acreditar que existe algo muito melhor do que qualquer coisa que essa vida possa proporcionar, do que qualquer prazer carnal, qualquer relacionamento, qualquer glória humana, qualquer medalha. Sabe, um atleta, ele quer a medalha, ele quer o prêmio, ele quer o dinheiro, ele quer a fama, mas coloca isso para a tua vida pessoal. Qual é o teu objetivo? Qual é aquilo que tu mais sonha para a tua vida? Uma carreira de sucesso, casa com piscina, seja lá o que for. Existe algo muito mais valioso pelo qual a gente investir nosso tempo, pelo qual a gente gastar a nossa vida, sabe? Dar o nosso sangue. Existe algo muito mais valioso. Eu sempre que eu me lembro desses amigos, são pessoas que eu ainda considero amigos, quando encontro eles eu comento, falo. Alguns até ficam meio assim constrangidos, porque eles sabem da situação que estão, e me encontram, fica aquela coisa meio... Mas eu nunca perco a esperança de que enquanto a vida, eles podem voltar para a corrida, eles podem voltar para a raia, eles podem voltar a colocar os olhos deles naquela coluna e correr de novo a corrida, sabe? Chegar lá. Lembro que não faz tanto tempo assim eu assisti com os meus filhos o filme do O Peregrino, que é baseado no livro. E O Peregrino, esse livro, ele
ele ilustra muito bem essa corrida. Por mais que no filme ele não esteja correndo, mas é uma jornada que desde o encontro com Cristo até o final da vida dele, foram inúmeras as situações, inúmeras as oportunidades que ele teve de se perder. E é interessante que ele, muitas vezes ele erra o caminho, né, acaba dificultando a vida dele para ele mesmo ainda mais, mas então ele volta para o caminho e segue. E tem a peregrina que fica para trás. Exatamente. E interessante que esse filme que a gente viu com elas é um filme em desenho, mas tem um filme bem mais antigo, filme feito na década de 70, se não me engano, pelo Billy Graham. E no final desse filme, né, do peregrino, aparece Satanás num cemitério, apontando para os túmulos. E aí ele começa a apontar e dizer: esse aqui é meu, esse aqui também é meu, esse aqui é meu. E aí então ele chega no túmulo escrito, né, o cristão, né, que esse era o nome dele, não tinha um nome assim de pessoa. Né, no livro, no filme, o nome dele era o cristão. Então Satanás encosta naquele túmulo e diz: esse aqui não é meu. E olha, aqui eu tentei. E esse aqui não é meu. E essa precisa ser, sabe, esse precisa ser o objetivo das nossas vidas. Sabe, concluir essa corrida. Não abandonar a fé. Para encerrar, queridos, quando a gente vai para o livro de Apocalipse, Jesus faz diversas promessas a cada uma das igrejas. Eu não vou ler todas elas, mas eu vou ler só algumas. Porque são promessas que Jesus faz àquele que ele chama de ao vencedor. E não existe expressão melhor do que se referir àquele que cumpre a corrida. Aquele que não só começa, mas desiste no meio do caminho. Esse não é vencedor. Mas é aquele que começa a jornada, a corrida, corre todo o trajeto e chega até o final. Esse é o vencedor, amém? Quando a gente olha para Apocalipse, né, na carta, né, quando fala para a igreja de Éfeso, diz: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Para Esmirna, ele diz, né, o vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Amém? O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Para Tiatira, ele diz, né, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro os governará. Para Laodiceia, ele diz, ao vencedor darei o direito de se sentar comigo no trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai. Mas talvez a passagem mais que toca a gente, né, para aquele que vence, né, para aquele que chega até o fim, é o que está em Apocalipse 21, 3, Apocalipse 21, versículo 3 e 4, né, que diz: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois tudo já se passou, pois a antiga ordem já se passou. Não dá para ler um tipo de promessa desse sem pensar: existe qualquer coisa nessa vida que possa se comparar a isso? Qualquer riqueza, qualquer outro objetivo que possa se comparar, sabe, a ser vencedor diante de Deus. Porque ser vencedor diante dos homens não vai valer nada. Mas tem alguma coisa que possa se comparar a isso? A chegar um dia diante de Deus e ser achado por Ele como um vencedor, como alguém que concluiu a jornada, como alguém que concluiu a corrida. Vamos nos colocar de pé, queridos. Uma das coisas que eu achei interessante também no sábado ontem, quando a gente estava aqui assistindo o jogo e vibrando, né, e tocando a buzina e fazendo tanto barulho e torcendo de forma tão intensa, mas ao mesmo tempo eu ficava pensando, né, eles estão a 15 mil quilômetros de distância, a gente não está no estádio, eles não estão ouvindo a gente, toda essa torcida, né, é legal para a gente se estimular e gerar aquele climão, mas na realidade, né, o time não vai receber nada por isso, não vai receber um estímulo a mais, essa torcida não chega até eles.
Mas eu queria que a gente pensasse assim, a gente pode usar essa energia e torcer para que os nossos irmãos e irmãs cheguem até o final. Para que a gente possa pensar, se eu ver um irmão meu começando a correr mais devagar, a querer sentar no meio fio e parar e dizer eu não consigo mais. Está muito pesado, está difícil, eu acho melhor eu parar, eu acho que eu nem deveria estar nessa corrida. Eu sei que muitas vezes na nossa vida a gente para pensar isso. Nem sei se eu sou salvo mesmo, nem sei se Deus me ama. Eu quero que Deus também possa usar a gente para ser bênção na vida uns dos outros. Pra gente, porque, queridos, teve momentos, muitas vezes na minha vida, onde alguém precisou pegar pelo meu braço e me ajudar a continuar a corrida. E eu quero ser usado para também ajudar outros a concluir essa corrida. Amém, queridos? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por essa noite, Pai. Eu tenho tantas limitações, tantas dificuldades em falar, em comunicar, mas eu sei que nada disso importa. Eu sei que nada disso é relevante, porque tudo que importa aqui é a Tua voz, tudo que importa aqui é a Tua palavra. Eu quero colocar as vidas de cada um de nós aqui, Senhor. Eu quero clamar a Ti, Deus. Pai, por favor, nos transforme em corredores espirituais, em atletas espirituais, em pessoas que vão colocar toda a vida diante de Ti. Tirar aquilo que é peso, tirar aquilo que atrapalha, tirar aquilo que pode nos desviar do nosso caminho, nos fazer sair da corrida, Senhor. Pai, eu clamo a Ti que o Senhor transforme a cada um de nós em pessoas que olham para o prêmio, que olham para a Tua coroa da vida eterna, como a melhor coisa dessa vida, como o nosso maior alvo, como o maior estímulo da gente querer gastar a nossa vida com alguma coisa. Pai, eu clamo a Ti, Deus. Nos livra, Deus, da gente começar a desviar os nossos olhos para as coisas mundanas, para glórias mundanas, para prêmios mundanos, carnais, materiais, Deus. Ó Deus, eu clamo a Ti, por cada um de nós, intercedo por cada um de nós, Deus. Nós não temos mérito em nós, é pelo sangue de Jesus, por aquilo que Jesus conquistou na cruz. É que nós te pedimos no nome de Jesus. Era o nome dele que nós nos prostramos diante de Ti essa noite e te pedimos, Jesus. Te pedimos, Pai. Nos leva a esse lugar, Pai, de sermos como atletas espirituais, onde a gente se esforça, onde a gente não leva a vida espiritual simplesmente de qualquer jeito, cheio de impurezas, cheio de pesos, cheio de amarras, cheio de coisas que nos atrapalham, nos deixam infrutíferos, que nos deixam medíocres espiritualmente, Pai. Nos livra disso, Senhor. Nos transforma em corredores que têm os olhos fixos em Ti e que correm rumo a Ti, Senhor, sem se desviar, Pai. Eu clamo a Ti, Pai, nos leva a esse lugar, Senhor. Para aqueles aqui essa noite que estiverem desanimados, Pai. Para aqueles essa noite que começarem a ter dor de joelho, dor no corpo, começar a desacelerar, começar a pensar em desistir, Senhor. Eu clamo a Ti por renovo, Pai. Eu clamo a Ti que o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, Te revele a cada um deles, Pai, para que eles tenham os seus ânimos renovados, para que eles encontrem o agonizomai que levem eles, Pai, a se esforçar por Ti. Eu clamo a Ti, Senhor. Eu clamo a Ti, nos leva a esse lugar, Pai. Nós queremos ser como atletas que não têm os nossos olhos em prêmios mundanos, mas no prêmio máximo que pode existir para essa vida, que és Tu, Jesus. Quer sentar no trono contigo e viver a eternidade contigo, Senhor. E receber de Ti o nosso galardão. Eu clamo a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja?